Pai do Senhor, sou servo e missionário Roberto. O tema dessa pregação, uma só fé, um só corpo, uma só fé, um só batismo e uma só igreja. Sob ti, Pedro, edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas, não meus vários espíritos, não várias fé, não. Gálatas 1:7, só há um evangelho pregado, não dois. Quero pregar aqui, quero mostrar essa analogia, essa filosofia, essa teologia, esse estudo apologético para você entender. A igreja que foi estabelecida, que foi fundada, é uma igreja que só tem um Espírito Santo, um só Paráclito. Uma igreja que só tem uma unidade, o mesmo pensar, o mesmo falar, o mesmo agir, o mesmo segmento, a mesma doutrina. Essa é a igreja que Cristo fundou. A gente entender a igreja que se tornou pública, nasceu a igreja ali, foi lavado pela água do batismo, Jesus Cristo foi crucificado e a igreja nasceu. E a igreja se tornou pública em Atos dos Apóstolos 2, a Pentecoste. Ali a igreja se tornou pública. Para a gente entender um pouco como surgiu a igreja, como surgiu a uma só fé, temos que meditar essa passagem. Atos dos Apóstolos 2, 4, 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousou cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí veio o Paráclito. A igreja se tornou pública. Sob ti, Pedro, edificarei minha igreja. João 21, do 15 ao 17, deu pastoreio a Pedro. Para pastorear. Tanto que a primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 almas. A primeira igreja primitiva. Mais interessante que desceu foi um espírito de unificador, não um espírito de desunião, de vários espíritos, não, é só um Espírito Santo que desceu. O 5, chegava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações a debaixo do céu. Pessoa de todas as nações ouvia que os apóstolos estavam falando de outra língua, de outra egípcio, romano, grego, persa, etc. Entendia que os apóstolos estavam falando por causa do Espírito unificador, de unidade, que desceu ali, que pousou, que pairou sobre a vida deles. Para a igreja se tornar pública, uma só igreja. Ouvimos aquele ruído. Reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestava sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como? Então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Partos, medos, elemitas, os habitantes de Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, o ponto da Ásia, Frígia, a Panfilia, os Egípcios e as províncias da Líbia próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus, os presélitos, creteses, árabes, ouvindo-nos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus, para não ter que você vê hoje em dia. As igrejas fundadas não por esse Espírito Santo, não pelo esse Paráclito, não pelo esse pentecostal, mas igreja fundada por pentecostal de homens. Cada um fala a sua própria língua, cada um interpreta do jeito que quer. Aqui desceu o Espírito Santo, pessoas de toda a nação entendiam com sua própria língua materna, para não ter divisão. Romanos 1, 10. Apóstolo Paulo em Filipenses 2:2 fala para um estar no mesmo pensamento, no mesmo agir, no mesmo procedimento, no mesmo andar, no mesmo falar e no mesmo evangelho. E esse Espírito Santo que desceu foi um espírito de unidade, de um só corpo.
Efésios 4 e 5, ó. Sede um só corpo, em um só espírito, como fosse chamado pela vossa vocação, a um só esperança, a um só Senhor, um só fé, um só batismo. Foi esse Espírito Santo que desceu na primeira igreja primitiva, a primeira igreja pentecostal. Não a pentecostais. A primeira pentecostal. E junto ali estava a ave cheia do Espírito Santo. Atos Apóstolos 14. Esperando o Paráclito, cheia de graça. A igreja que desceu o Paráclito tem a mãe do Senhor. Tem a mãe da cabeça da igreja. Como eu falei aqui, Romanos. É só que interessante. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ele perseguiu a igreja primitiva. 1 Coríntios, olha só. Roga-vos, irmão, 10, 1 e 10, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivem em boa harmonia, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento. Filipenses 2:2 fala o mesmo ocorrido. Romanos, olha só que interessante, Romanos. E nós comungamos só de um só corpo. Nós somos muitos membros e comungamos só de um corpo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a Eucaristia, que é a consagração viva. Corpo e sangue de Cristo. Romanos 15. Vem nos deixar esse feito. Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Bíblia de Jerusalém está mais diferente. Romanos 15, olha só que interessante. Eu uso as duas Bíblias porque aumenta muito o estudo. 15. Ó Deus, Romanos 15, 5. Ó Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes o mesmo sentimento, uns para com os outros, a exemplo de Jesus Cristo. A fim de que ser um só coração e de uma voz, só voz, glorifique a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só voz. Uma só igreja glorifica ao Senhor Jesus, que 1 Timóteo 3,15, coluna sustentáculo da verdade, Efésios 5, 25 até 27, santa, irrepreensível, mas sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Segundo Tessalonicenses 2,15, guardai a tradição. Romanos 16 vai nos alertar desse vários evangelhos, dessas várias fé. Olha só, roga-vos, irmãos, e não roga os irmãos que desconfieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando da doutrina que recebestes. Esses tais não serve Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, com palavras disciplinadas em línguas lisonjeiras, enganam os corações simples. Romanos 16, 17, 18, 2 Pedro 3:3, Hebreus 13, 9 ali, 8, 9 vai falar também. 2 Coríntios 11, 4, Gálatas 2, Gálatas 1, 7, vai também nos alertar. 1 Timóteo 4, 1, 2, vários espíritos zombeteiro. 2 Timóteo 4 e 3, um evangelho de fábula, um evangelho de novidade. Gálatas 1, 7, irão pregar vários, não há dois evangelhos a ser pregados, há só um que foi anunciado, só um Espírito Santo desceu. Atos Apóstolos 2:32, um só coração, uma só fé, um só batismo. Romanos 1:8 foi proclamado uma só fé. Romanos 23:11, Jesus, próprio Senhor Jesus Cristo, aparece ao apóstolo Paulo, desse testemunho de mim em Jerusalém, agora importa bem em Roma. Atos Apóstolos 1:14, ali, quem estava junto com a igreja? A mãe da cabeça da igreja, esperando o Paráclito, cheia de graça, bem-aventurada. A igreja que desceu o Paráclito tem a primeira pentecostal, a primeira cheia do Espírito Santo. É provado biblicamente, meu irmão. A Bíblia mostra a tradição, a Bíblia mostra o magistério, a Sagrada Escritura mostra tudo isso.
Os nossos irmãos separados só têm a Sagrada Escritura, eles se apartaram do magistério e da tradição do magistério. O magistério vem da era apostolar. O magistério vem ali em Atos dos Apóstolos 2. O magistério vem ali, os 4 evangelistas de Cristo ensinando, Cristo fazendo milagre, fazendo cura. E milagres e prodígios aconteceram. Tanto que o primeiro milagre de Pedro converteu mais de 3.000 almas. Pontífice, sobre ti, Pedro, farei minha igreja. Sobre ti você vai pregar primeiro. Sobre ti vai evangelizar primeiro. Sobre ti vai fazer os milagres e os prodígios. Porque eu te escolhi, tu és pedra, sobre ti edificarei minha igreja. Você vai ser pescadores, não de peixe, mas de homens, de almas, para a honra e glória do reino de Deus. Quando Pedro passava, sua sombra curava. Essa é a igreja primitiva, esse é o pentecostal verdadeiro. Esse é o neopentecostal verdadeiro. Não pentecostal vinda dessa era 2018, século 21, ou lá da era de Martinho Lutero, 16 séculos de atraso. Pentecostal já desceu, meu irmão, mais de 2000 anos. Desceu na primeira igreja primitiva que ele escolheu, que ele enviou. Que tem pastoreio, tem sucessão, tem envio, tem revelação. As apóstolas, Cristo aparece a Paulo, Paulo, tu que me persegue? A igreja pentecostal que eu fundei, não homens. Sai desse judaísmo aí. Você segue esses homens. Eu sou novas coisas, faço novas todas as coisas. Eu vim mudar a lei, vim aperfeiçoá-la.